Boa noite. Nós damos graças ao nosso Deus quando mais uma vez nós podemos abrir a sua palavra e meditarmos um pouco nela. Eu gostaria de convidar a todos para abrir as suas Bíblias novamente em 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos aqui, 1 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 8. A intenção era caminhar um pouco mais, mas vamos ficar apenas com uma parte do verso 8. 1 Pedro 3 e 8 disse: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Nós esperamos que Deus possa nos abençoar enquanto havemos de meditar na sua palavra. Bom, o apóstolo Pedro, depois dele escrever no capítulo 2, exortações à submissão às autoridades, submissão aos senhores, no capítulo 3 ele falou da submissão da mulher ao marido. Depois no verso 7 ele fala para os maridos: vivei a vida comum do lar com elas, com entendimento, dando à mulher honra, como sendo o vaso mais frágil. Agora, aqui ele disse, finalmente. Obviamente, ele não está finalizando a sua carta, mas essa expressão, finalmente, ele está agora incluindo todos aqueles que já receberam exortações específicas nos capítulos anteriores. Agora, então, ele vai apresentar uma exortação num contexto um pouco mais geral. Então, ele diz aqui: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Agora, é interessante que ele usa aqui 4 expressões, e eu creio que nós podemos pensar como essas expressões como sendo características de um filho de Deus. As expressões a compaixão, o amor fraternal, a misericórdia e a humildade. Eu gostaria de hoje pensar apenas na compaixão e misericórdia. Mas é interessante que Pedro disse: finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Parece que o apóstolo Pedro, ele tem em mente a união entre o povo de Deus. Sede todos de um mesmo sentimento. E eu creio que, quando nós pensamos num contexto igreja, num contexto a comunidade cristã, talvez seja esta uma das maiores dificuldades, é haver união entre várias pessoas. Nós, por exemplo, somos compostos a igreja ela é composta de pessoas com pensamentos diferentes, com formações diferentes, mentalidades completamente diferentes. Nós até costumamos dizer, olha, cada cabeça é uma sentença. Mas quando nós trazemos para o contexto igreja, nós precisamos de colocar de lado nossos pensamentos, nossas ideias, e buscar alinhar a nossa mente com aquilo que é a vontade do Senhor. Então ele disse: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Agora, como que sendo pessoas diferentes e tendo pensamentos diferentes, como haver união em torno de um único propósito, de um único objetivo?
O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja de Corinto, ele fala no capítulo 2, ele fala ali do homem natural. No capítulo 3, ele fala do homem carnal. E no final do capítulo 2, ele fala do homem espiritual. O homem natural é o ser humano antes da salvação. Ele é chamado homem natural. O homem carnal é uma pessoa salva, ele trata no capítulo 3 de 1 Coríntios, uma pessoa salva, porém, não guiada, não direcionada pelo Espírito, mas ele andando, sendo direcionado pela carne. E o homem espiritual, no capítulo 2, o final do capítulo, é o homem que é salvo e ele é guiado pelo Espírito. E quando chegamos no capítulo 2 e o verso 16, Paulo diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está falando com quem? Ele está falando a respeito dos homens espirituais, aqueles que são salvos e são guiados pelo Espírito. O homem natural, ele havia dito, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois isso parece loucura, pois elas se discernem espiritualmente. Mas aqui ele diz que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Se ele tem a mente de Cristo, ele tem condições de compreender as profundezas de Deus. Então significa que nós temos condições de entender e de compreender e de desfrutar de um conhecimento das profundezas de Deus. Agora, uma vez que nós temos a mente de Cristo, quando nós colocamos Cristo como centro das nossas vidas, quando nós colocamos Ele no governo das nossas vidas, aí nós encontramos motivo, nós encontramos razão e força para vivermos unidos uns com os outros, mesmo tendo divergências de pensamentos. Mas quando se trata no contexto do convívio da família de Deus, nós podemos colocar de lado nossas diferenças e realmente vivermos unidos em um único, em um mesmo pensamento. Como diz Pedro, o mesmo sentimento. Eu creio que quando Pedro fala do mesmo sentimento aqui, ele vai dar as características. Logo após ele expressar, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, ele já apresenta aquilo que talvez nós poderíamos chamar de características que devem existir no Filho de Deus, ou quem sabe, virtudes daqueles que são filhos de Deus. Agora, o apóstolo Paulo também, quando ele escreveu em Romanos capítulo 12, o verso 16, Romanos capítulo 12, e o verso 16, Paulo diz assim, sede unânimes entre vós. Sede unânimes entre vós. Paulo estava escrevendo essa carta, e nesse capítulo 12, ele faz várias exortações. E uma das exortações que ele estava dando é sobre a unanimidade. Quando nós buscamos no dicionário o que é a unanimidade, nós encontramos muito essa palavra em Atos dos Apóstolos, é estarem de comum acordo. É viver de maneira concordemente uns com os outros. E Paulo, ele aqui exorta, sede unânimes entre vós. Em Atos também,
o capítulo 2 e o verso 46, Paulo diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando nós voltamos para a igreja primitiva, nós vemos marcas que muitas vezes elas não são notáveis como antes nos nossos dias. Essa união, essa unanimidade em torno de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito. Então ele diz, eles perseveravam, eles permaneciam unidos todos os dias no templo. Eles partiam o pão em casa, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Também, Atos capítulo 4, verso 32, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. O que ele diz aqui? Era o coração e a alma da multidão dos que criam. O que nós vemos aqui? Havia uma união entre aqueles que compartilhavam da mesma fé. Eles haviam professado a mesma fé no mesmo Salvador. Baseado no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se eles tinham compartilhado da mesma fé, eles eram filhos do mesmo Deus. Se eram filhos do mesmo Deus, eram irmãos. E eles demonstravam essa união entre aqueles que faziam parte da família de Deus. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. De sorte que não havia necessidade alguma no meio do povo de Deus. A união era tão perfeita, tão real, algo tão belo, que quando alguém tinha necessidade, aqueles que tinham condições vendiam as suas propriedades e repartiam para o sustento daqueles que tinham necessidade. Tamanho era a união entre os cristãos primitivos. Como nós estamos distantes desta realidade. Vivemos numa época de individualismo. Mesmo compartilhando da mesma fé, mesmo sendo filho do mesmo Deus, mesmo tendo a mesma esperança de um dia estar com Cristo ali nos céus, muitas vezes nós vivemos, não temos, não demonstramos, não experimentamos viver tendo os mesmos sentimentos uns para com os outros. Quando nós olhamos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo
pensamento e em um mesmo parecer. Então aqui o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Quando nós continuamos lendo o capítulo 1 aqui de 1 Coríntios, logo após o apóstolo Paulo dar essa exortação, ele mostra o motivo por que ele estava dando esta exortação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, ele diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo aqui, ele dá essa exortação exatamente porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele diz: me foi informado. Paulo, ninguém fez uma fofoca para Paulo e falou: Paulo, está acontecendo isso, mas não fala com ninguém não, eu estou te contando, mas isso é um segredo. Não, Paulo foi claro ao escrever, ele olha, porque me foi informado pelos da família de Cloé, ele falou até o nome de quem informou isso, que há contendas entre vós, há dissensão entre vós. Por quê? Um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então Paulo sabia do que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Agora, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós ficamos admirados como aquela igreja começou unida. Vemos capítulos 2, capítulos 3, capítulo 4, mas muito cedo já começam os problemas ali naquela igreja. A igreja primitiva, ela não perdurou muito tempo vivendo daquela maneira. Já vem no capítulo 5, Ananias e Safira, vendo o que estava acontecendo, pessoas vendendo suas propriedades e trazendo e depositando aquilo aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos santos. Eles vieram, venderam a propriedade, construíram uma mentira, deu uma parte e segurou outra parte. E quando ele foi perguntado: olha, vendeu por tanto? Disse sim. E ele foi repreendido pela mentira e morreu. Daí a pouco chega a esposa dele, a mesma história também. Então eles haviam combinado entre si para mentir. E começa a desencadear os problemas no seio da igreja. Agora, sabe por quê? Porque a igreja é composta de seres humanos. Além de ser seres humanos salvos, nós continuamos ainda com a nossa natureza pecaminosa. E sempre, se nós deixarmos essa natureza pecaminosa prevalecer, nós deixarmos a carne prevalecer, ela vai causar estrago, ela vai causar problema, ela vai causar a desunião entre o povo de Deus. Agora, quando nós olhamos para Filipenses capítulo 1 e o verso 27,
Paulo escreve essa carta, uma carta muito alegre, mas quando chega aqui no verso 27, ele diz assim, ó, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito. Eu quero enfatizar essa expressão, estar num mesmo espírito, combatendo junto, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Mais uma vez, Paulo exortando os cristãos de Filipos a estar no mesmo espírito, combater junto, com o mesmo ânimo, pela mesma fé. Irmãos, eu creio que nós precisamos também de ter isso em mente. É possível que nós permitimos que da mesma maneira como houve dissensões, quando houve divisões no passado, é possível nós permitirmos também que haja dissensões e divisão entre nós. E ao invés de nós estarmos juntos, unidos, batalhando uns com os outros pela mesma fé, nós podemos começar a batalhar uns contra os outros. E quando nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com o mesmo alvo, nós estaremos trabalhando juntos, unidos, e sem dúvida, nós conseguiremos muito melhor resultado quando nós estamos unidos. Então, Pedro diz, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Irmãos, vamos colocar de lado nossas ideias, vamos colocar de lado nossas preferências, e vamos unidos buscar colocar como alvo, como objetivo das nossas vidas individuais e das nossas vidas coletivas, a união entre o povo de Deus, para que possamos juntos batalharmos pela fé do Evangelho. Agora, quando o apóstolo Pedro ele fala ali, sede todos de um mesmo sentimento, aí ele vai usar duas expressões que elas são, embora tenham algumas definições diferentes, mas elas são bem sinônimas, que é a expressão compaixão, ele diz sede compassivos, e a expressão misericordioso, ou exercer misericórdia. Quando nós olhamos para a palavra compaixão, se nós buscarmos no dicionário, ela dá-nos a ideia de sentirmos a dor do outro. E a misericórdia, ela é bem sinônima, é aquela atitude de nos condoer com a dor do outro e nos colocar à disposição para aliviar a dor que o outro está sentindo. Eu quero pensar apenas nessas duas expressões, a compaixão e a misericórdia. Quando nós pensamos na compaixão e a misericórdia, ou seja, é eu tomar a dor do meu irmão, eu sentir o que o meu irmão sente, e eu me colocar à disposição para auxiliar o meu irmão. Sabe aquela expressão que nós usamos, olha, cada um com seu problema. Essa é uma expressão bem comum que nós muitas vezes ouvimos e muitas vezes nós até usamos. Cada um com seus problemas. Mas quando nós olhamos para o contexto igreja, não é cada um com seus problemas. Eu preciso
de sentir compaixão quando alguém está sofrendo, e eu preciso ter misericórdia de sentir na pele do outro e querer aliviar o seu sofrimento. Romanos capítulo 12, verso 15, Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. A primeira expressão, ela é fácil. Alegrar com os que se alegram. Quantas vezes alguém, ele passou talvez numa prova, num vestibular, ou conseguiu o emprego desejado, e ele está regozijando, né? E nós chegamos para ele, nós nos alegramos com ele, e nós confraternizamos com ele. Talvez uma mulher estava ansiosa de ter um filho, e daí a pouco ela engravida, e nós regozijamos, nós nos alegramos. Nós poderíamos usar dezenas, centenas de situações onde a pessoa está se alegrando por razões diversas, e nós nos alegramos com ela também. Mas o verso ele não diz somente alegrai com os que se alegram. O verso diz chorai com os que choram. Talvez seja essa a dificuldade. Chorar com os que choram. Sentir a dor do outro. Colocar na pele do outro. Sentir o que o outro está sentindo. E nos colocar à disposição para aliviar a dor e o sofrimento do nosso irmão. O irmão está passando por enfermidade. Problema dele. Não, não é problema dele. Problema nosso também. Se ele perdeu o emprego, está passando por dificuldades financeiras, nós temos que usar de compaixão, usar de misericórdia para com essa pessoa e auxiliar o seu sofrimento. Alguém está passando por um problema familiar, nós temos que sentir a dor que ele está sentindo. Nós precisamos de nos colocar na pele dele e nos colocar à disposição para aliviar o seu sofrimento. Alguém perdeu o marido, perdeu a esposa e está sofrendo, nós precisamos de estar prontos a sofrer com ele. Nós precisamos de estar prontos para auxiliar nesse momento de dor e de dificuldade. Quantas vezes nós gostamos de alegrar com os que se alegram, mas quão pouco nós gostamos de chorar com os que choram. E eu creio que a necessidade maior não é nem de se alegrar com os que se alegram, embora ela é uma exortação também. Mas talvez a necessidade maior é chorar com os que choram, porque alegrar com os que se alegram, tem muita gente que quer fazer. E eu creio que nós precisamos de nos preocupar em chorar com os que choram. Quando nós olhamos, por exemplo, para João, capítulo 11, verso 35, o menor verso da Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus aqui, ele não somente, ele estava ensinando de maneira teórica a necessidade de exercer compaixão e misericórdia, de sentir a dor do outro e de colocar ao lado do outro, mas ele estava ensinando de maneira prática. Quando Jesus, diante da morte de Lázaro, seu amigo, diante de Marta e de Maria, Jesus chega ali diante do sepulcro,
onde estava Lázaro. E Jesus chora diante da morte. Jesus vendo ali o efeito do pecado, Jesus vendo ali a consequência do pecado, o estrago causado pelo pecado, mas não somente isso, Jesus também sentindo a dor que a família estava sentindo. Jesus então se identifica com aquela família e Jesus chora diante do sepulcro, identificando, chorando com aqueles que choram. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25 e 26 diz, aqui Paulo estava falando sobre os dons, e falando que ele concedeu os dons a cada um conforme a sua necessidade, e o verso anterior, ele vai falar que aqueles... Alguém está com a Bíblia aberta? 1 Coríntios 12, verso 24. Eu só estou com o aplicativo. Primeira Coríntios 12, 24. Sim. Eu quero essa expressão. Ele que fez o nosso corpo, os membros mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus, ele formou o corpo dando mais honra ao que menos tinha. E o verso 25 aqui, ele diz assim, ó, para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo uma comparação do nosso corpo físico e os membros do nosso corpo, e trazendo para a igreja, o corpo de Cristo, e cada um de nós como membros. Ele diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. É aquela ideia de estar próximo, usar de misericórdia, usar de compaixão uns para com os outros. Olha o verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando um membro padece, eu não posso cruzar os braços e dizer, o problema é dele. Ele está sofrendo, ele está padecendo, mas eu estou bem, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou com a minha situação financeira boa, eu estou com a minha saúde boa. Não, estou bem. Não. Quando um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas quando um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmãos, como é precioso quando nós voltamos para o projeto de Deus. Ele não quer que nós vivamos independente. Olha, eu no meu cantinho e tu no teu. Não. Ele quer que nós tenhamos uma união real, verdadeira, uma identificação uns com os outros, de maneira que, quando alguém é honrado, eu estou junto com ele, eu estou me alegrando com ele. Quando um membro está sofrendo, está padecendo, eu estou unido com ele, eu sofro junto, eu sinto a dor dele. E eu uso de compaixão, eu uso de misericórdia, e eu me coloco à disposição para auxiliar no momento da necessidade. Irmãos, eu gostaria de deixar uma pergunta para cada um de nós. Será que nós temos exercido a compaixão? Será que nós temos exercido a misericórdia de uns para com os outros? E será que nós estamos vivendo na realidade disso? Que Deus desperte os nossos corações para que, coletivamente, como igreja, nós possamos realmente vivermos uma união
e possamos, de fato, exercer a compaixão e a misericórdia uns para com os outros. Amém.